Bem-vindos à nossa palestra, cujo tema é Superando a Ansiedade e a Depressão, a função do GABA e da dopamina. Ok, vamos iniciar falando sobre essas particularidades. Primeiro, uma, uma apresentação, fazer uma apresentação do, do autor. Eu sou Wellington Galindo, professor, escritor, teólogo, psicopedagogo, coordenador administrativo e pedagógico da Central de Curso CCG, outras particularidades que a gente vai demandando à medida que a palestra segue sua sequência. Pois bem, quando olhamos para este momento em que estamos a falar-lhes sobre esta ação, né, ou esta superação de ansiedade e depressão, e também vamos tratar da questão da dopamina, eu quero lembrar a vocês que nós estamos tratando nessa palestra de forma bastante direta exatamente desse papel, né? O papel do GABA e da dopamina na superação da ansiedade e depressão. São aspectos bem claros, objetivos, né, para que possamos avaliar melhor e compreender melhor esse papel, né, tanto do GABA quanto da dopamina, na superação da ansiedade e depressão. Nós precisamos, ao longo destas conversas, precisamos verificar a diferença entre esses aspectos aqui. Então, ao iniciarmos, nós vamos, a partir de agora, essa parte introdutória, nós vamos pensar que esta aula, este encontro, ele na verdade é uma discussão sobre os transtornos da ansiedade e depressão e como eles afetam o cérebro e o bem-estar. Então, portanto, estamos nesse momento a participar dessa discussão sobre esses transtornos. Né? São transtornos tanto de ansiedade quanto de depressão que vão afetar de uma forma muito direta o cérebro e o bem-estar. Bem, quando olhamos para os objetivos dessa nossa conversa de hoje, nós percebemos que os nossos objetivos aqui na verdade, explicar como o GABA e a dopamina atuam no cérebro e o impacto do seu desequilíbrio em condições de ansiedade e depressão. Então, veja que nós temos um objetivo bastante específico. Existem outros componentes que a gente vai falar, outros neurotransmissores, GABA e dopamina, entre outros, mas eu quero me ater apenas à função do GABA e da dopamina nessa questão de ansiedade e depressão. Tá? Então, vamos observar juntos agora mais um detalhe que reservamos para vocês nessa palestra. Então, vamos iniciar já com o capítulo primeiro. E esse capítulo primeiro nos leva a entender o sistema nervoso e os neurotransmissores. Não quero detalhar aqui, me prender ao sistema nervoso, é, apenas desejar definir os neurotransmissores para podermos, de forma mais clara e objetiva, falar-lhes sobre esses componentes, tá? o GABA e a, o GABA e a dopamina. Tá? Então, vamos pensar juntos, vamos pensar comigo. O sistema nervoso central, que ele muito nos interessa, tá?
Esse sistema nervoso central, ele tem algumas funções, tá? E funções importantes. E, na verdade, a função do sistema nervoso central é comunicar-se. Ou seja, essa é a principal função, comunicar-se por meio de neurotransmissores. Ou seja, quem ainda não teve a oportunidade de ver Introdução à Neurologia, depois eu estarei marcando uma aula, um curso dessa natureza, tratando apenas dessa parte introdutória do sistema nervoso, tá? Onde a gente vai estudar o cérebro de forma mais completa, né? Fazer a sua fisiologia, vai dividir e ver cada parte. Mas então, essa função do sistema nervoso central é de comunicar-se por meio de neurotransmissores. A gente vai lá numa aula futura, entender o que é neurotransmissores, o que são axônios, o que são os neuros e os neurônios e tantas outras situações que estão presentes nesse estudo. Tá? Então, vamos agora tratar sobre o papel dos neurotransmissores. Qual é o papel dos neurotransmissores? A gente vai observar aqui. Primeiro, é que esses neurotransmissores, eles estão dentro de um contexto de substâncias, eles são substâncias químicas que atuam como verdadeiros mensageiros, né? Que permite a comunicação entre os neurônios e as células nervosas. Então, esse o papel principal, né, dos neurônios. É fazer essa comunicação, tá? Comunica os neurotransmissores, ele comunica os neurônios ou as células nervosas. Tá? Então, dito isto, vamos pensar aqui um conjunto de substâncias que nós arrolamos aqui sem necessariamente desejar falar de todas elas. O nosso foco, como já falei, é apenas o foco dos, dos neurônios ou dos neurotransmissores na saúde mental. E aqui vamos deixar bem claro a nossa tarefa de falarmos apenas do GABA e também da dopamina, certo? Existem outros neurotransmissores que poderia ser elencados aqui, mas como eu quero focar apenas no GABA, e você vai sair desta palestra, deste curso, desse encontro, com clareza do que vem a ser esse neurotransmissor, tá? Tanto o GABA como a dopamina. Mas os principais neurotransmissores na saúde mental, não só o GABA, não vai aparecer a serotonina, como outras, né? Outros neurotransmissores também vão aparecer aqui. Mas o nosso foco, o objetivo aqui é falar GABA e dopamina. Tá? Por isso que nós estamos chamando sempre atenção para o que a gente estamos a trabalhar. Tá bom? Então vamos agora tratar do capítulo 2. Aí sim, nós já iniciamos por tratar do GABA, né? Vamos a tratar aqui do GABA de forma direta e seus efeitos no cérebro. Tá? Então, a partir de agora, a nossa, a nossa avaliação é sobre o GABA e seus efeitos no cérebro. Então, a partir daí, eu convido você para ter uma atenção mais clara para o GABA e seus efeitos no cérebro. Primeiro, eu quero afirmar a vocês que o GABA, na verdade, é um ácido chamado gama-aminobutírico. É um neurotransmissor, e esse neurotransmissor é inibidor, que ajuda a regular a ansiedade
e promover a calma. Ou seja, níveis adequados de GABA contribuem para um estado mental equilibrado. Tá? Então, só esses níveis adequados do GABA, que agora eu já sei que ele é um neurotransmissor e que ele vai me ajudar muito no meu estado de saúde mental. Tá? Vai o manter equilibrado. Portanto, quando nós vamos falar sobre esses neurotransmissores, e que, na verdade, eles são a base química de comunicação entre os neurônios, e segundo o professor Dr. Gustavo Leite Camargo, ele que estuda as bases da comunicação entre os neurônios, e entre eles o neurotransmissor GABA, né? E o GABA, como já falei, que é o ácido aminobutírico, ele é um neurotransmissor inibitório e regula a atividade neural. Ele desempenha um papel importante na redução da excitabilidade neural, ele controla a ansiedade e relaxamento muscular e vai promover o sono. Sono também trabalha na desregulação do sistema GABA, está associado ao distúrbio como epilepsia, transtorno de ansiedade e entre outros. Tá? Então, nós vamos aqui apresentar a vocês como a gente faz para regular. E para regular o GABA, tem-se a necessidade de suplementos que auxiliam nesse balanceamento. E quem são eles? A taurina, a tiamina, NAC, chá verde, vitamina B6 e vitamina D. Como também o magnésio, eu diria magnésio 2 positivo, e também o zinco. Então, vejamos. Vamos falar inicialmente da taurina. O que é essa taurina? Aí nós vamos observar agora com vocês o que é essa taurina. Essa taurina é um nutriente encontrado em alimentos como peixe, frango, peru, carne vermelha e também frutos do mar. Então, ela vai desempenhar este papel para auxiliar no estímulo do GABA no nosso cérebro. Tá? Pois bem, dito isto, vamos aprofundar agora uma fala sobre a tiamina, que também é conhecida como vitamina B1. É um nutriente que pode ser encontrado em alimentos de origem animal e vegetal. Se nós observarmos ainda dentro dessa lista, nós temos que observar que os alimentos são ricos em tiamina. Quais são eles? Cereais integrais, como arroz integral, trigo, aveia, cevada, as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, carnes magras, como frango, peru e carne bovina magra, peixe, como salmão, atum, truta e sardinha. Tá? Deixa eu voltar aqui, ainda mais, os peixes, como salmão, atum, truta, sardinha e sementes, como as de girassol, as amêndoas e castanhas e as nozes. Pois bem, ainda quero falar aqui sobre o NAC, que nós observamos lá, atrás com vocês, e precisamos aqui fazer alguma referência a ele, o NAC. E quem é o NAC que nós vamos estar trabalhando aqui? O NAC, na verdade, ele é um derivado do aminoácido cisteína, que ajuda na síntese glutationa e é também um antioxidante que neutraliza radicais livres que podem danificar células e tecido. Assim, a NAC tem várias aplicações terapêuticas. Entre elas, eu queria chamar a atenção
que ela pode ser usada em algo mais natural. Né? Por exemplo, o chá verde, que pode ser encontrado em saquinhos, em pó ou até mesmo em cápsula. Mas nenhuma dessas versões preserva os nutrientes naturais e originais, como as folhas das ervas. Caso não queira tomá-lo puro, devido ao gosto amargo, você pode acrescentar aí uma composição de ervas como camomila, ervas doce, hortelã, entre outras que você achar melhor. Mas eu quero voltar aqui, vamos voltar aqui um pouco e verificar a vitamina B6. Né? A vitamina B6. A gente, olhando essa vitamina B6, nós teremos aqui algo importante a falar sobre ela, ok? Porque a vitamina B6 é responsável pelo bom funcionamento do estado nervoso central. Consumi-la em quantidade ideal pode trazer diversos benefícios, não só para o corpo, mas também para a sua saúde mental. Tá? Então, essa é a ideia que temos da vitamina B6. Tá? Além disso, nós podemos fazer uma observação de que a vitamina B6 ela foi tratada, ela foi trabalhada. Né? Trabalhada. Houve alguns estudos, tá? E entre eles, esse estudo que ocorreu lá na Universidade do Reino Unido. Esse estudo foi realizado sobre a vitamina B6. E o que chamou a atenção é que cerca de 500 estudantes universitários eles participaram do estudo. A pesquisa analisou aqueles que tomaram 100 miligramas de vitamina por mês. Veja a dosagem aqui, preste atenção na dosagem que é importante. 100 miligramas de vitamina B6 por mês. Eles sentiram-se menos ansiosos comparado aos outros estudantes que tomaram apenas o placebo. O estudo concluiu que a vitamina B6 pode auxiliar, olha, na redução da atividade cerebral. Então, portanto, é importante que esta vitamina B6 faça parte do nosso cardápio diário, para que, pelo menos, ao final do mês, consumido, né? tenhamos consumido pelo menos 100 miligramas desta substância. Né? Voltando ao que falamos anteriormente, é bom entendermos que podemos verificar que a vitamina B pode ser encontrada aí no salmão. O salmão, ele contém a vitamina B6. Contém aproximadamente 0,6 ou 0,95 miligramas de vitamina B6. Assim como o salmão, temos também a batata, que é 0,7, o frango, que é 0,8, a espinafre, que é 0,44, o feijão carioca, 0,87, o ovo, que possui 0,36. Eu quero, inclusive, aconselhá-los a comparar os tipos de ovos que a gente tem hoje no mercado. Por exemplo, o branco chama lá galinha de granja e o ovo o mais escuro da galinha caipira. Quando você faz, você quebra os ovos, se você quebrar em lugares diferentes e colocar os dois, observar, você observa uma consistência maior da clara, da gema, tá? é mais forte, é mais nítida. Então, eu aconselho, se você puder utilizar o ovo da galinha caipira, né? Esses ovos têm um poder nutricional ainda maior. Tá? Então, portanto, essa nossa palestra está lhe servindo de orientação
o seu bem-estar, o seu bem-estar, da sua saúde mental. Vamos resumir aqui este capítulo 2 relembrando a definição do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e o seu papel é como um neurotransmissor inibitório. Tá? No cérebro, o GABA ele modula a atividade cerebral, conduzindo a excitação, ou melhor, reduzindo a excitação e promovendo o relaxamento. Então, verifica-se aí as ações do GABA na ansiedade, quando houver deficiência ou mau funcionamento, logo pode contribuir para o aumento da ansiedade. Então, todas as vezes que você pensar em ansiedade, a ansiedade tornar-se mais acentuada, lembre-se que o seu GABA está em baixa. Então, é bom consumir mais essas vitaminas B6 e entre outras que nós falamos aqui. Tá bom? Então, vamos agora ao capítulo de número 3. Vamos tratar aqui agora sobre a dopamina, né? O sistema de recompensa. Né? Na verdade, o que dizem sobre a dopamina é que ela é um hormônio do prazer. Mas daqui a pouco nós vamos estudar e vamos entender mais sobre esse neurotransmissor, essa dopamina, o que precisamos mais para conhecê-la melhor. Então vamos lá. A dopamina é um sistema de recompensas, tá? Mas ela é recente, ela foi descoberta agora em 1957, né? Pela doutora Kathleen Montagu, em Londres. Ela entende que a dopamina é a chave para explicar e até prever o comportamento de uma série de ações humanas. Isso me chamou a atenção quando estava pesquisando para fechar este curso, esta palestra, e me deparei com esta definição, que a dopamina antes era apenas um neurotransmissor que provocava prazer, mas aí com essa descoberta, nota-se que a dopamina é a chave para explicar e até prever o comportamento de uma série de ações humanas. Tá? Então, é muito importante entender esta dopamina, tá? Como sendo esse neurotransmissor que vai nos levar a compreender melhor, tá? Essa composição, tá? Que tem levado muito de nós a estarmos preparados para lidar com a depressão e também com a ansiedade. Tá? Pois bem, mas vamos tratar da definição, na verdade, do que é essa dopamina. Tá? A dopamina nada mais é do que o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Tá? E está relacionada ao sistema de recompensa do cérebro. Ou seja, todas as nossas ações que fazemos, quando ela está com uma dose de dopamina adequada, ela nos estimula, né, a fazer mais, a tentar fazer melhor. Né? Então, essa é a dopamina, esse neurotransmissor responsável por essa sensação de prazer relacionada ao sistema de recompensa do cérebro. Então, é no cérebro que essas coisas acontecem. Eu queria agora aproveitar para tratar da função da dopamina. Papel no prazer, na motivação, atenção e aprendizado. Então, a dopamina vai abrir um leque de ações que nos motiva. Ela tem o seu papel no prazer, na motivação. Todas as vezes que você está motivado, a dopamina está ali. Tá? A atenção, até o aprendizado, né? O processo do aluno aprender ou não, também pode estar ligado aos níveis de dopamina que ele possui
nesta questão. Agora, o que ocorre quando há um desequilíbrio de dopamina e depressão? Então, a gente vai falar do desequilíbrio da dopamina e da depressão. Tá? Os baixos níveis de dopamina podem contribuir para sintomas de depressão, perda de interesse e falta de energia. Então, caminham aí dentro de um processo que eu não diria preocupante, mas que precisa ser esclarecido por nós. Então, vejam só o que é que ocorre nessa questão. Ocorre exatamente quando ocorre esse desequilíbrio dopaminérgico. Tá? Ou seja, os baixos níveis da dopamina vai contribuir sim para a sua depressão. Perda de interesse. Você está sem muito interesse por nada, até pela própria vida. Falta energia para tudo. Tá? Você está sem a sintonia em nada, tá? sem vontade, sem prazer para nada. Isso é um aviso. O aviso é que a dopamina está em baixa e precisa ser reposta e precisa ser reproduzida em você. Agora vamos aproveitar o momento para verificar o papel da dopamina, não só lá na depressão, mas também na ansiedade. Nesse caso, verifica-se que tanto o excesso como a redução dopaminérgica pode estar relacionada a distúrbios de ansiedade. Essas questões elas estão diretamente associadas à falta de dopamina, à redução da dopamina. A dopamina está baixa. Por isso que verifica-se essa ocorrência tanto no excesso quanto na redução dopaminérgica. E ela pode estar relacionada com os distúrbios da ansiedade. Ok? Agora vamos para o capítulo de número 4. 4, nós vamos estar falando sobre a reação entre GABA, dopamina e transtornos mentais. Esta relação, essa tríade, GABA, dopamina, transtorno mentais, ela vai estar regulada aqui. Então, vamos observar essa interação, primeiro, entre GABA e dopamina, e é como esses neurotransmissores se equilibram e se completam no cérebro. Assim, para manter o máximo de equilíbrio entre os neurotransmissores, é necessário equilibrar o cérebro com nootrópicos. Então, limitar a injeção de substância estimulante, evitar as toxinas. Eu vejo muita gente aí tomando os Red Bulls, né, que são estimulantes aí. Então, tem muito cuidado com essas substâncias estimulantes, tá? Porque elas podem estar gerando em você algo dessa natureza. Então, portanto, tenhamos nessa observação a observação desses neurotransmissores que afetam a nossa saúde mental. Então, vamos também pensar agora nesse desequilíbrio neuroquímico na ansiedade e depressão. Elas ocorrem quando há o mau funcionamento do GABA. O mau funcionamento do GABA, da dopamina, há uma considerável contribuição para a efetivação desses transtornos. Tá? Então, portanto, tenhamos esses cuidados e levar em consideração essas respostas da ciência. Pois bem, agora nós vamos tratar aqui das evidências científicas. Tá? Os estudos recentes que ligam o desequilíbrio dessa substância aos transtornos de saúde mental. Nós vamos observar isto a partir de agora, no próximo capítulo. Tá? Então, chegamos ao capítulo de número 5. Neuroteologia, fé, cérebro e saúde mental. Observemos que, até o momento, nós caminhamos a nossa fala, a nossa apresentação, dentro de um padrão, diria, da ciência
apenas da ciência neurológica, tá? Esse quadro. Mas, a partir de agora, nós vamos injetar nesse curso, nessa palestra, a, a, a nova ciência, a neuroteologia. E vejam que o tema que está posto para nós aqui é o tema que versa sobre a neuroteologia, fé, cérebro e saúde mental. Como nós vamos observar estes comportamentos? Como será? Então, para iniciarmos, nós vamos trazer aqui a definição do que é a neuroteologia. E o que é a neuroteologia? É simples ver. A neuroteologia nada mais é do que um ramo da neurociência que estuda a relação entre espiritualidade e cérebro. Espiritualidade e cérebro. Vocês podem observar que eu trouxe aqui algumas substâncias que podem corroborar na regulação tanto do GABA quanto da dopamina. Tá? Aí falamos das vitaminas, tal, e de onde elas são encontradas. Tá? Mas agora, a neuroteologia está chegando para mostrar que não apenas aquelas ações que foram mostradas aqui, mas agora essa relação entre a espiritualidade e o cérebro. Por que esta relação de espiritualidade e cérebro? É muito importante saber porque ela vai neste ramo, tratarmos de algumas questões. E primeiro nós vamos estar trabalhando, já que temos a definição da neurociência, nós vamos estar trabalhando essa relação da espiritualidade com a neurociência. Como é que dá-se esse envolvimento para este equilíbrio, tanto do GABA como da dopamina? O que é que acontece quando essas análises tomam assim um aspecto mais consciente no tratamento que fazemos? Tá? Então, a espiritualidade da neurociência, ela será avaliada aqui, na verdade, ela avalia as experiências espirituais, o que acontece de forma espiritual em você. Tá? E, na verdade, o que é que vai acontecer? Essa gama de experiência espiritual, ela vai afetar, sim, os neurotransmissores. E vejam, se nós pudéssemos aqui mostrar a vocês que, quando tratamos de espiritualidade e neurociência, elas avaliam a experiência espiritual. É interessante pensarmos nisso, nesse avaliar das experiências espirituais que influenciam os neurotransmissores e o bem-estar emocional. Estou falando agora no aspecto de uma religião, religião A, B ou C. Não, estou falando da espiritualidade. E a neurociência, esse ramo, vai entrar exatamente nessa linha, tá? Nessa linha de percepção. Então, avaliar essas experiências espirituais que influenciam os neurotransmissores e o bem-estar emocional. Tá? Que bom saber disso. Assim, nós vamos mostrar-lhes agora o impacto da fé na ansiedade e na depressão. Então, estamos agora numa nova linha de pensamento, e agora com base em outro momento, né? E esse momento agora, ele visa ser o momento da fé, o momento da espiritualidade, que estão voltados para este fim. Né? Então, vamos observar juntos que o impacto da fé na ansiedade e na depressão. Como práticas espirituais e religiosas como elas podem
modular o funcionamento de neurotransmissores como o GABA e a dopamina. Ora, veja, nós já estamos aqui entrando dentro de um universo de que essa prática espiritual pode estar contribuindo para a regulação tanto do GABA como da dopamina. Logo, atuando tanto na ansiedade como na depressão. O responsável por tudo isto é o cientista André Newberg. Ele é que é o responsável por tudo isso. André Newberg, ele busca, através da neurociência, busca compreender esta relação entre cérebro e mente. Veja que maravilha. Ele procura compreender esta relação entre cérebro e mente. Esta é a finalidade do cientista André Newberg. Quando ele busca compreender esta relação entre cérebro e mente, ele também avalia o que acontece com o cérebro de uma pessoa envolvida com atividade e experiências espirituais e religiosas. Veja que ele define bem espirituais e religiosas. Então, isso nos traz uma percepção de que o envolvimento com a fé, com a espiritualidade, pode sim regular os níveis tanto de GABA quanto os níveis da dopamina. Assim, esses estudos científicos sobre a fé e a saúde mental. Nós vamos agora trabalhar essas evidências. Né? São evidências práticas, né? Que as práticas religiosas e espirituais podem reduzir, sim, o estresse e a ansiedade, e promovendo, assim, a saúde mental da pessoa, do indivíduo. E isto estamos vivenciando quanto à percepção da neuroteologia. Tá? Então, essas evidências, tá, de práticas religiosas e espirituais, sim, podem reduzir e promover a saúde mental, o bem-estar mental. Tá? Então, você que está participando dessa palestra, que não tinha a nível de conhecimento esta ação que a ciência traz para nos mostrar que esta relação, esses estudos científicos sobre a fé e a saúde mental, está sendo de forma muito intensa utilizada hoje nas mais diversas atividades neuropsicológicas, neuroteológicas, para ajudar as pessoas a melhorarem, né, a sua condição, tanto de estresse quanto a questão dos deprimidos, dos que estão com depressão. Então, essa é a informação que nós estamos trazendo para você. Bem, dito isto, e falando sobre fé, e ação da fé nesse contexto, né? Nesse contexto de regulação de neurônios, nós vamos estar agora a tratar com vocês sobre essa fé que trabalha a nosso benefício. Portanto, para isso, eu trouxe, antes de entrarmos dentro da questão do estado, né, de ansiedade e depressão dos neurotransmissores, eu quero mostrar para vocês que o conhecimento das pessoas, as pessoas têm que ter conhecimento de si, e o texto bíblico que eu posso trazer para esta conversa é de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até na divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, isso está dentro do contexto, do seu contexto, do nosso contexto, que vivemos uma vida angustiada, depressiva, ansiosa,
E esta é o panorama bíblico, eu diria, o panorama neuroteológico que nos informa que essas ações podem ser aliviadas, podem encontrar o equilíbrio. E como se trata da palavra, e a palavra que está fazendo isso, lembro-me de um momento que Jesus convocou a toda a multidão, dizendo: Olha, vinde a mim todos, cansados, carregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, esse texto, né, claro, de Jesus, já começa a mostrar a, a ação, né, dessa nova ciência, da neurobiologia, que já estava lá atrás, mostrando que há uma possibilidade dessas atividades religiosas, né, e espirituais trazer um alívio para a sua ansiedade e depressão. Portanto, agora, nós vamos nos debruçar no estudo da, da, da ansiedade e depressão e dos neurotransmissores. Nós já sabemos aqui o que é o neurotransmissor, entre eles destacamos aqui o GABA e a dopamina, o que nós estamos trabalhando aqui com vocês para trazê-los informações mais concretas. Pois bem, vamos tratar da neuroquímica da ansiedade e depressão. Primeiro, exploração das reações químicas no cérebro durante episódio de ansiedade e depressão. A exploração. Pois bem. Agora vamos também observar a contribuição da neurociência para o tratamento. O papel da descoberta científica sobre o GABA e dopamina no desenvolvimento dos novos tratamentos, ele vai contribuir, né, com a neurociência para tal tratamento que se realiza nesses dias. Bem, além disso, há uma contribuição da neurociência para o tratamento, né, que, como falamos, que é o papel da descoberta tanto do GABA e da dopamina para desenvolver novos tratamentos. Portanto, pesquisa recente sobre a interação entre os neurotransmissores e a eficácia das terapias, que inclui elementos neuroquímicos e espirituais. Então, vejam que aqui nós já estamos presenciando, detectando que já nos novos tratamentos que estão sendo realizados a partir de agora, existem aí, essa questão, já adicionando também um tratamento que versa mais sobre a espiritualidade e que elas estão ajudando aí no tratamento dessas pessoas. Então, portanto, devemos ter um olhar mais claro para essas questões. Chegamos ao capítulo de número 7 e com ele vamos estudar e vamos pensar sobre as estratégias para a superação da ansiedade e depressão. Essas estratégias serão importantes na discussão dela nesse ambiente de neuroteologia. Então, essas estratégias, ela ocorre com intervenção farmacológica. Ou seja, essa intervenção farmacológica são aqueles medicamentos que vão modular o GABA e a dopamina. E uma dessas intervenções é feita com os benzodiazepínicos, né? Como diz a base de diazepam, diazepínico, como também os antidepressivos. Eles são aí esses responsáveis para essas intervenções farmacológicas. Eles têm dado aí uma boa colaboração, contribuição para o alívio das pessoas que estão nesse contexto. Veja, a partir de agora, nós informamos a vocês que entra na nossa investigação o comportamento espiritual. Agora, a espiritualidade e a religião vai entrar nesse contexto de tratamento. Portanto, quando isso vai ocorrer, nós começamos a ver que há um distanciamento agora também dos fármacos. Né? Outros tratamentos estão sendo substituídos
conduzindo a pessoa, e aí é algo que precisamos pensar, já que a dopamina é esse hormônio, o neurotransmissor do prazer, tá? Ou melhor, é estimulante, né? Prazer, a realização, é recompensa. Tá? E a presença dele é interessante, porque ele faz com que você goste, sinta prazer com uma coisa, e enquanto ele está atuando, você está. Às vezes a dose é tão alta que você cria a dependência, tá? E você não pode viver sem eles. Tá? Então, essa nova ciência visa a trabalhar ações com as quais não tenhamos que estar estabelecendo essa dependência. Tá? Bem, a outra coisa que vai nos auxiliar aqui são as terapias complementares, meditação, exercícios físicos e alimentação que regulam os neurotransmissores. Ora, essas terapias elas são passadas e condicionadas também aos novos componentes, tanto da meditação, exercício físico, alimentação, que vão regular os neurotransmissores e vão afastar a possibilidade do consumo dos fármacos. Tá? Então, vamos, eu estou dizendo que não deve ser tomado, estou dizendo que afasta as possibilidades. Se você consegue um tratamento nesse contexto neuroteológico, tá? E você evita tomar esses fármacos, claro, o seu nível de resposta à cura é saudável, né? Como falamos aqui. Então, portanto, vamos verificar aqui como aliviar o estresse e cuidar da saúde mental. Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos conferir a lista de atitudes e hábitos que devem ser praticados. Tá? Vamos conferir agora essa lista de atitudes e hábitos que devem ser praticados. Um deles é fazer pelo menos uma caminhada curta. Inserir a caminhada na rotina é uma forma de reduzir o estresse. Exercícios de respiração podem auxiliar no seu dia a dia. Ok. Escutar uma música relaxante também é um hábito que pode ajudar. Tem aquelas músicas de 990 kHz. Você pode encontrar aí nos canais do YouTube. E essas músicas são totalmente relaxantes. Ela provoca, ela estimula também a ação do GABA para nós. Tá? Dedicar pelo menos uma hora por dia para fazer aquilo que você gosta de fazer. Isso vai ajudar a distrair os pensamentos. Tá? Então, reserve aí no seu dia um momento para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sente prazer. Né? Reserve pelo menos um dia para fazer esse lazer, né? de coisas que você gosta. Isso ajuda muito a aliviar o estresse que permeia. Né? Às vezes quer chegar, mas não acha lugar quando você pratica essas ações. Né? Além disso, há a dieta da mente, tá? Que é comum pensar nas doenças do cérebro como algo que pode nos atingir a qualquer momento, sem razão aparente, a não ser falta de sorte ou predisposição genética. Elas acontecem. Tá? Mas a boa notícia é que os transtornos do nosso sistema nervoso podem ser evitados. Pode. E quando? Pode ser evitado quando dermos uma maior atenção à alimentação. Então, sendo atencioso à alimentação, isso pode ser modificado. Tá? Então, devemos fazer opções por alimentação saudáveis. Ou seja, você tem que ter uma dieta de baixa caloria, controle do colesterol, objetivando a correlação entre
o intestino e o cérebro, que é a base da dieta da mente. Então, você envolvido nessas questões que agora estão apresentadas, certamente isto será de grande importância para você. Então, devemos fazer opções por alimentos saudáveis, dieta de baixa caloria e colesterol, objetivando essa correlação entre o intestino e o cérebro, que é a base da dieta da mente. Tá? Então, posto isto, nós vamos agora verificar o papel da psicoterapia, né? O papel da psicoterapia na abordagem. Tá? Então, quando falamos nessa abordagem terapêutica, né? Então, abordagem como a terapia cognitivo do comportamento, o TCC, no equilíbrio neuroquímico. Então, é importante você fazer essas ações, esse tipo de terapia. Tá? Bem, temos também a prática do mindfulness. Tá? Essa prática exige um lugar confortável, observe, que aí essa prática vai nos remeter a uma situação bastante interessante, tá? E que você, ao praticar esse mindfulness, você tem que estar num lugar confortável, silencioso, livre do estresse e sem distração. Tá? A duração inicial pode variar de 5 a 10 minutos, podendo chegar até 45 minutos. Tá? Então, essa prática aí é importante para ajudar a tirar essa carga de estresse, de ansiedade e até depressão. Tá? Eu estava a dizer, acho que foi ontem, que quer curar uma pessoa depressiva, esteja com ela no horário cedo, na praia. E condicione-a a ouvir o barulho das águas por bastante tempo. Depois a deixe sentir o toque da água do mar no corpo. Tá? E depois fazer com ela algumas meditações ali. Certamente, essa ação ela vai melhorar e muito, porque vai ativar esses neurotransmissores que ajudarão a superar esse comportamento, esta ansiedade. Tá? Então, a prática desses mindfulness, ela vai ajudar e muito na recuperação, né, da pessoa que está numa situação difícil. Tá? Agora, essa abordagem, veja só, tudo isso está sendo posto aqui, mas à medida que nós vamos conversando, nós vamos acrescendo informações. E agora veja que eu coloquei aqui uma abordagem holística, ou seja, integração de fé e espiritualidade com práticas terapêuticas, né? Com prática terapêutica, segundo o Elton Galego. Eu tive que trazer também o meu pensamento, o que trago dos estudos que faço. Tá? Então, essa abordagem, penso eu, que ela deve ser feita de forma holística. O indivíduo, quando eu falo holística, gente, aqui, eu estou falando que o indivíduo, a pessoa, deve ser vista por completo, sem tirar e nem colocar nada. O indivíduo, por forma completa, tem que ver a sua fé, a sua espiritualidade, que é diferente de fé, a sua religiosidade, que é diferente da espiritualidade. Tem muita gente religiosa que não é espiritual, tem muita gente espiritual que não é religioso. Tá? E também as terapias que se fazem. Então, tem que observar a família, trabalho, o meio que ele vive, o que ele faz, o que ele escuta, o que ele lê, o que ele pensa. Você tem que avaliar o indivíduo por um todo. Tá? Que é isso que eu li há pouco aqui nas letras de Hebreus 4:12, se a memória não me assalta, que tem que ser visto pelo todo. Veja que como é que a palavra de Deus nos vê como um todo, penetra a divisão da alma, tá? Apta para discernir pensamentos, desejos, coração, ansiedade. Né?
espírito. Então, a gente fica bem à vontade para falar nessa prática mais holística, nessa prática mais geral, onde vê o indivíduo, a pessoa, como um todo. Tá? Então, nós vamos agora imaginar e falarmos sobre a espiritualidade como parte do processo terapêutico. Pois bem, o que vamos dizer sobre isto? Sobre isto, precisamos entender que a espiritualidade pode ser aquele recurso, né, ou um recurso de grande valor em momentos de sofrimento, proporcionando conforto, propósito e esperança. Né? Assim, quando isto é integrado às práticas terapêuticas tradicionais, como a psicoterapia, ou o uso de medicamentos, a fé, né, pode ser estimulada através de orações, preces, meditações, entre outras ações que podem ajudar a melhorar a condição do paciente. Então, vamos reconhecer aqui a fé como fonte de resiliência. Tá? Muitas pessoas vão encontrar na fé, veja, vão encontrar na fé esta fonte, esta segura fonte, tá? De resiliência. E é a fé que pode provocar tudo isso. Então, essa nossa visão, né, é para mostrar que, na verdade, isso ocorre. E muitas pessoas encontram na fé, e diria que na fé em Deus, uma força interior que ajuda a enfrentar as adversidades. Né? Terapeutas que adotam uma abordagem holística, como eu lhes falei há pouco, já estão incluindo a religiosidade do paciente como parte do processo da cura. Isso significa acolher e apoiar a espiritualidade como um recurso emocional, terapêutico e psicológico. Você não pode trabalhar a pessoa distinta da sua fé, distinta da sua religiosidade, distinta da sua espiritualidade. É um conjunto que deve ser tratado e elaborado. Tá? Então, isto é importante ser aprendido e colocado para o bem-estar da saúde mental. Em uma abordagem holística, ou seja, práticas terapêuticas como mindfulness, que falei há pouco, meditação e psicoterapia podem ser combinadas com práticas religiosas ou espirituais, como a oração, a leitura textual, a leitura de livros sagrados, ou a participação em comunidade religiosa. A prática da neuroteologia, por exemplo, busca entender como experiências religiosas e espirituais impactam o cérebro e como elas podem ser usadas. Então, dentro desse contexto de observação, nós verificamos que, né, essas coisas estão a acontecer dentro dessa integração. E agora nós vamos observar juntos algo assim que a gente não pode deixar de verificar, que é a neuroteologia e o cérebro espiritual. Bem, a neurologia é um campo que estuda a relação entre a atividade cerebral, veja, a atividade cerebral. Este campo é o campo de estudo que nós estamos tratando aqui, né? De estudar essa atividade cerebral e as experiências espirituais. Então, por exemplo, pesquisas indicam que a prática religiosa espiritual, como a oração, a meditação, influencia em áreas do cérebro ligadas ao bem-estar emocional, contribuindo para a redução de sintomas de ansiedade e depressão. Esses dados fornecem a base científica para a integração da fé com a terapia. Então, você, psicólogo, terapeuta, que participam
desta minha palestra, deste meu curso, vejam que há uma liberdade hoje maior para que você possa ampliar os resultados das ações que vocês têm com o vosso paciente ou com o vosso ouvinte, que é muito importante esta interação. Essa interação. Bem, uma outra coisa que eu preciso falar para você é sobre o acompanhamento espiritual como complemento. Né? Além da terapia tradicional, muitas pessoas se beneficiam do comportamento espiritual, onde o líder religioso ou conselheiro pode ajudar a pessoa a encontrar suas experiências de sofrimento. Esse tipo de apoio pode ser oferecido em conjunto com o acompanhamento psicológico, criando um ambiente de cura que abrange a todos. Tá? Então, são essas as percepções que devemos ter. Bem, alguns benefícios nesta abordagem. Alguns benefícios. E um deles, vejam só, um deles é maior senso de propósito. Segundo, conexão com a comunidade. E, por fim, uma ferramenta de enfrentamento. Tá? Isso é importante para a obtenção de grandes resultados. Ver-nos nessa percepção, nessa perspectiva que estamos. Vistos os benefícios da abordagem, eu quero já ir para, ou estou indo para o momento final, e quero fazer o nosso resumo aqui, que a integração da fé e da espiritualidade como prática terapêutica, ela visa tratar o ser humano em uma totalidade, defendendo que a saúde mental e a espiritualidade não são domínios separados, mas interconectados. Para muitos, esse tipo de abordagem pode oferecer um caminho mais profundo e significativo. Tá? Então, nós estamos indo para o final desta nossa conversa, dessa nossa palestra, desse nosso curso. Eu quero aqui já parabenizar a vocês pelo investimento, tanto do tempo e o investimento em consumir o nosso material tão rico em informação, para a formação do intelecto e prevenção. O conhecimento, ele modifica a nossa estrutura cerebral e nos coloca em um lugar de destaque. A Bíblia diz lá no livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, melhor estamos. Né? Nos ajuda a caminhar nesse mundo terrível, né? Que estamos a viver no presente século. Aí ele conclui, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, então perderam o foco de todas as coisas. Tá? Então, esse nosso curso, estou concluindo, eu não queria concluir sem deixá-los entender que este trabalho não é um trabalho aleatório. Tá? É um trabalho que é baseado em grandes cientistas, em grandes estudiosos da matéria. Um dos que foram usados foi, eu não sei se está lá na referência, mas eu vou buscar a referência aqui, vou lhes apresentando o que, na verdade, ocorreu para que esse trabalho fosse concretizado, esse trabalho chegasse ao que chegou. Tá? Então, as referências que aqui tenho, tá? São as das mais variadas possíveis. Entre elas, eu quero iniciar mostrando a vocês a ação da pesquisa que estamos empreendendo, e uma delas foi baseada na estranha ordem das coisas. A estranha ordem das coisas, na verdade, é um livro do Dr. Damasio. Dr. Damasio, esse aqui é o que é referência hoje, Bíblia Mundial em Neurociência Investigativa. Ele é autor daquele livro, também daquele livro, O Erro de Descartes. É importante lê-lo para a gente
firmar e consolidar as nossas informações. Também usamos para isto, não tenham medo da ansiedade. Tá? Tinha mais alguma coisa que eu precisava falar sobre a ansiedade, mas até dizer que ela é nossa amiga. Né? Eu fiz um comentário sobre a ansiedade. A ansiedade é coisa boa. Tá? Ela quer ser nossa amiga. Ela quer nos ouvir, ela quer que a gente preste atenção a ela. Tá? É muito importante. Essa foi. Também usamos, está aqui, não está aqui, mas usamos uma viagem pelo cérebro. Uma viagem pelo cérebro é da doutora Carla Pietro. Deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui, este lindo livro, né? Uma viagem pelo cérebro. Está aqui. É de aqui, Carla Pietro. É uma das grandes neurocientistas brasileiras, essa aqui, com vários compêndios aqui. Usamos também Lidando com a Doença da Alma, de Wellington Galindo. Esse meu livro ainda não está à disposição, mas também já temos outro aqui, que é o que dá tema ao estudo de hoje, né? Como vocês bem viram aí, tá? Superando a ansiedade e depressão, a função do GABA e dopamina, que é o compêndio. Né? Isso aqui que vocês viram, essa palestra, é sobre um livro que está também por vir, e você já tem aí um enredo, né? Para que possam estimular o desejo de adquirir. Tá bom? Então, gente, por fim, eu quero agradecer a todos a sua presença e dizer um famoso Abiantu. Abiantu. Abiantu é até breve, né? E não ficaremos só aqui, teremos outros, né? Que vai trabalhar, que vai tratar sobre esses aspectos do cérebro, tá? Essa condição para que a gente possa viver e ter um bom estado de saúde mental. Portanto, gente, agradeço mesmo de coração a sua participação, agradeço o momento que vocês estiveram comigo, maravilhoso, tá? Maravilhoso, e é bom estar. E sempre que houver novidade, estarei chamando-os para estar conosco. Até breve!